Descobri o caso de 15 anos da minha esposa com seu melhor amigo quando uma mensagem surgiu na nossa Smart TV. A confrontei, contei a nossas filhas e pedi o divórcio. Tenho 45 anos e sou casado com a Amy de 45 anos nos últimos 15 anos. Sou executivo em uma empresa enquanto minha esposa é dona de casa. Ela costumava trabalhar em um viveiro de plantas em seus 20 anos, mas depois do nosso casamento optou por ser dona de casa. Temos duas filhas, Emma de 13 anos e ela de 11 anos. Éramos uma família feliz até que a verdade sobre a infidelidade da minha esposa foi exposta graças à Smart TV. Na semana passada foi aniversário do nosso amigo John que mora em outro país há alguns anos. Ligamos para ele por vídeo à meia-noite para desejar feliz aniversário. Depois de cumprimentá-lo, os quatro de nós, eu, minha esposa, John e sua esposa, ficamos conversando sobre trabalho e vida. Como ele não tinha outros planos para a noite de aniversário, decidimos passar um tempo juntos virtualmente. A esposa dele sugeriu que transmitíssemos a chamada de vídeo do WhatsApp pela TV para que pudéssemos relaxar e nos divertir. A esposa do meu amigo e a Amy também são amigas e costumávamos sair muito quando elas estavam na cidade. De qualquer forma, a Amy conectou o celular à TV já que o app do controle remoto da TV estava instalado e ativo no celular dela. Pegamos algumas cervejas e petiscos e aproveitamos a celebração virtual. Depois de um tempo, a Amy se sentiu tonta e adormeceu no sofá enquanto John e eu continuamos conversando. A esposa dele também estava dormindo. Cerca de 15 a 20 minutos depois, a chamada foi desconectada devido a flutuações na internet e a tela do WhatsApp da minha esposa apareceu na TV. Eu estava prestes a ligar para o John de volta quando notei mais de 10 mensagens não lidas de alguém chamado Lifeline com um coração. Fiquei um pouco surpreso pois não era eu. A curiosidade me dominou. Então cliquei na foto do perfil e descobri que era o amigo de infância dela, Matt. Eu já ouvi 1 milhão de vezes depois do meu casamento porque minha esposa era próxima dele. Eles eram vizinhos e amigos de escola. Ela me disse uma vez que todos ao redor deles no bairro e na escola pensavam que estavam namorando ou eventualmente namorariam. No entanto, isso nunca aconteceu segundo minha esposa. Ela não o via como um parceiro romântico. Além de que o Matt não estava interessado em mulheres. Até onde sei, o Matt está solteiro. Eu não estava tão preocupado ao ver a conversa da minha esposa com o Matt porque ela me disse que ele não tinha interesse em mulheres. No entanto, logo em seguida outra mensagem apareceu na conversa dizendo: "Bebê, sinto sua falta." O que me fez investigar o assunto. Abri hesitante a conversa de chat com Matt e descobri que minha esposa estava conversando com ele o tempo todo pelo celular enquanto estávamos conectados na chamada de vídeo. Infelizmente para ele, ela adormeceu inesperadamente sem lhe dar um beijo de boa noite e por isso ele estava bombardeando o WhatsApp dela depois que viu que suas mensagens foram lidas. Suas mensagens vinham como: "Por que você não está respondendo? É, está tudo bem, não consigo dormir sem o seu beijo de boa noite. Eu não consegui superar as conversas íntimas que tivemos hoje. Você estava tão boa hoje." Isso não poderia ser uma conversa entre bons amigos. Naquele momento eu estava certo de que o relacionamento deles ia além da amizade. Rolei a conversa para cima e descobri que eles trocavam mensagens picantes quase todas as noites. Eu revirei toda a sujeira que ela tinha com seu amigo amante. As conversas tinham flashes ocasionais de fotos e nus explícitos, o que me deu calafrios. Eu estava entorpecido, mas queria saber tudo o que aconteceu entre eles. Eu não sabia como tirar capturas de tela dessas conversas na TV, então usei meu celular para tirar fotos da tela da TV. Depois de tirar 4 ou 5 fotos, terminei. Eu não me importava em reunir provas. Eu queria saber como e por quê. Eu queria gritar e desabafar minha frustração, mas não sabia como confrontá-la. Eram 2 horas da manhã e eu já estava cansado de inúmeras cervejas combinadas com alguns goles de uísque. Mal tinha energia para me mexer ou mesmo pensar. Eu apenas continuei rolando a conversa vendo meu casamento fracassado diante de mim na tela grande. Tudo parecia sem sentido naquele momento. Ela compartilhava cada detalhe íntimo com seu amante, até mesmo os detalhes de nossos momentos íntimos. Na verdade, depois de cada momento privado entre nós, ela costumava repetir a mesma coisa com ele para compensar os sentimentos dele. Eu me senti nojento. Queria saber quando tudo isso começou, então continuei rolando, mas parecia um mar sem fim que ficava mais profundo mesmo depois de alcançar o canto mais profundo. Nesse ponto as mensagens de Matt tinham parado de chegar e havia um silêncio mortal na casa. Eu me senti assombrado. Peguei uma almofada ao meu lado apenas para garantir que não estava sonhando ou alucinando. Eu ainda estava rolando sem pensar quando Amy acordou subitamente de seu sono. Seu semblante sonolento de repente se tornou hiperativo ao ver sua vida dupla sendo exibida na tela da TV. Ela imediatamente arrancou o controle remoto da minha mão e desligou a TV. Depois partiu para o telefone e o desconectou da TV. Eu só fiquei olhando para ela perplexo. Vi ela abrir o chat do WhatsApp, dar uma olhada na conversa com o amante e então fechar o aplicativo com um suspiro enorme. Aquela respiração longa foi um sinal de rendição. Ela percebeu que eu sabia de tudo. Ela segurou meu rosto com as mãos e se aproximou de mim dizendo: "Querido, eu posso explicar, por favor, me ouça." Eu a encarei e respondi: "Claro, por favor, explique." Ela ficou surpresa com minha resposta. Ela esperava que eu reagisse exageradamente e não a ouvisse. Eu teria feito mesmo se fosse 14h30 em vez de 2h30 da manhã. Eu estava quase desmaiando, em parte por causa do álcool e principalmente por causa da verdade que se revelava. Eu repeti: "Explique." Ela ficou sem palavras e murmurou algo como: "Na verdade, bem." Eu disse: "Sabe de uma coisa, não tente. Você sabe que está encrencada." Dizendo isso, cambaleei até o quarto. Ela me seguiu. Virei para ela e pedi para ficar do lado de fora batendo a porta na cara dela. Ouvi ela bater algumas vezes, mas desmaiei logo em seguida.
Na manhã seguinte acordei com a cabeça pesada e quase esqueci o que aconteceu na noite anterior. Saí do meu quarto para pegar uma garrafa de água. Minha garganta estava seca. Ao me ver saindo do quarto, ela correu na minha direção, e com aquela visão todas as memórias horríveis da noite anterior vieram à tona. Ela tentou me abraçar, mas pedi para ela recuar. Ela recuou com lágrimas nos olhos e uma expressão de cachorrinho abandonado. Ela me disse que eu a estava entendendo mal e continuei a ignorando, indo em direção à geladeira para pegar uma garrafa de água. Ela continuou me incomodando, dizendo que eu estava exagerando e que ele era apenas um amigo, que nunca tiveram qualquer relação física, apenas conversas. Eu não estava pronto para uma confrontação ainda, mas suas desculpas esfarrapadas me irritaram e eu gritei mais alto. Sério? Que tipo de mulher envia nudes para amigos? Você me disse que ele não tinha interesse em mulheres. Então como diabos ele encontrou interesse nas suas partes íntimas? Era um sábado de manhã e felizmente meus filhos não estavam em casa. Estavam com meus pais naquela semana para aproveitar as férias de verão. Eu a encarei pedindo uma explicação. Meu estado mental estava patético. Eu queria chegar ao cerne da situação apesar de saber que isso me desmoronaria por completo. Eu queria que ela confessasse todos os detalhes do seu crime, mas me sentia enjoado sempre que ela abria a boca. Eu rangia os dentes pedindo para ela falar, mas a interrompia quando ela começava. Eu não sei o que estava fazendo. Eu sei que agi de forma irracional, mas como mais alguém reagiria ao descobrir que está sendo enganado nos últimos 15 anos e que toda a sua vida matrimonial foi uma farsa? Eu engoli a garrafa inteira de água de uma vez e então pedi para ela confessar tudo desde o início, senão eu ia ir atrás dele naquele momento. Desta vez, ao invés de encobrir ou implorar, ela revelou a verdade. Ela confessou que ela e Matt sempre foram amantes. Eles iniciaram um relacionamento físico no ensino médio e desde então continuaram com isso. No entanto, Matt era um preguiçoso e deixou claro para Amy que não podia sustentá-la. Para dar um pouco de contexto sobre Matt, ele é um desistente da escola que nunca ganhou um centavo por conta própria. Seus pais adquiriram algumas propriedades decentes nos subúrbios cujo rendimento do aluguel mantém suas despesas. No entanto, isso não é suficiente para sustentar duas pessoas. Eu conheci seus pais algumas vezes durante minhas visitas à casa de Amy. Eles estavam preocupados com a preguiça de Matt e pediram a Amy para aconselhá-lo a arrumar um emprego ou começar um negócio. Todos exceto Matt estavam preocupados com seu futuro. De qualquer forma, voltando ao assunto, Amy confessou que cortou os laços com Matt várias vezes devido aos seus problemas de comprometimento, mas ele sempre conseguiu reconquistá-la. Aparentemente Matt nunca teve problemas com Amy namorando outros homens, embora ele nunca tenha namorado ninguém além de Amy. Ela teve alguns namorados antes de começarmos a namorar, então isso me pareceu verdadeiro. Embora seja incrível que tipo de amante faz isso, eu sei, talvez um preguiçoso. Perguntei a ela por que eles não se casaram se eram tão próximos e ela disse que Matt nunca seria capaz de oferecer um bom estilo de vida para ela. Além disso, Amy também nunca teve um emprego estável e nem mesmo era aspirante em relação à sua carreira para poder ser a provedora da casa, então ela optou por ser sustentada e levar uma vida dupla. Fiz uma última pergunta, se as meninas eram minhas ou de Matt, e ela jurou que eram minhas. Eu não estava convencido e ainda duvidava dela, e ela se ofereceu para fazer um teste de DNA se eu não estivesse convencido. Ela disse que não poderia arriscar ter os filhos com Matt porque tinha medo de que se sua verdade fosse descoberta e eu abandonasse as crianças, e ela tinha certeza de que Matt não seria capaz de criá-las mesmo que ele quisesse. Não sei se devo ficar aliviado por saber que pelo menos as crianças eram minhas. Eu pedi para ela sair de casa ou então eu revelaria sua verdade para todos, até para as meninas. Elas podem ser jovens, mas inteligentes o suficiente para entender a verdade. Ela me implorou para não divulgar isso para nossas filhas, dizendo que elas a odiariam e desrespeitariam. Eu enchi novamente a garrafa de água, peguei algumas garrafas de cerveja e entrei no meu quarto trancando a porta, sentei na frente do meu laptop e fiquei olhando para a tela por mais de uma hora. Eu não sabia o que fazer a seguir ou com quem falar, a verdade estava me acabando por dentro, eu me sentia sufocado. Depois de esvaziar as garrafas de cerveja, saí do meu quarto, peguei as chaves do carro e fui para a casa dos meus sogros que ficava a 30 minutos de distância. Minha sogra atendeu a campainha com um sorriso agradável, mas ao ver meu rosto vermelho ela percebeu que algo estava errado. Ela chamou meu sogro que veio correndo do quarto deles e me fez sentar. Eu estava suando e palpitações de ansiedade. Eu disse a eles que não sabia de uma maneira melhor de confrontar isso. Enquanto narrava tudo, minha garganta ficou seca e minha temperatura corporal subiu enquanto eu revelava a terrível verdade. No meio disso ouvimos alguém batendo na porta. Era Amy. Ela irrompeu na casa e me pediu para sair imediatamente. Ela disse que esse era nosso assunto privado e que deveríamos lidar com isso sem envolver seus pais. As próximas horas foram uma série de raiva emocional e turbulência. Eu a repreendi por me trair por 15 anos enquanto ela minimizava como um relacionamento casual que não significava nada para ela. Gradualmente ela começou a me culpar por manipular seus pais contra ela e eu me defendi. Meus sogros ficaram do meu lado e a repreenderam. Passei o fim de semana inteiro bebendo, desmaiando no meio e enchendo o estômago com álcool. No dia seguinte era segunda-feira, fui trabalhar me sentindo grogue e exausto. No escritório pesquisei alguns advogados de divórcio e marquei uma consulta com um. Quando voltei para casa encontrei algumas de suas coisas desaparecidas. Acho que ela voltou para casa enquanto eu estava fora, empacotou algumas de suas coisas e foi embora. Não me preocupei em verificar. Ela me mandou uma mensagem dizendo que ficaria em um hotel para me dar um tempo para esfriar a cabeça. Sério? Ela achava que o assunto era tão trivial que eu poderia simplesmente seguir em frente? Ela me enviou mensagem suplicando por perdão e fazendo promessas sobre terminar seu relacionamento com seu amante.
Atualização. Já se passou uma semana desde aquele dia fatídico. Hoje é sexta-feira novamente. A semana passou muito lentamente para mim. Acho que o fim de semana será mais lento. Tenho uma consulta com o advogado nesta segunda-feira. Tenho lido muitas histórias no Reddit para encontrar uma solução para o meu problema, mas acho que o meu caso é complicado, mais do que eu mesmo. Estou preocupado com minhas filhas. Como lidar com elas? Como confrontá-las? Ou devo confrontá-las de todo? Atualização 2. Obrigado pessoal pelos conselhos úteis. Peço desculpas por não ter atualizado vocês. No entanto, me conectei com alguns de vocês por mensagem privada e comentários. Eu sei que se passaram 6 meses desde meu primeiro post e deixe-me dizer que não foi nada menos que uma montanha-russa. Conversei com o advogado naquela segunda-feira e compartilhei minhas preocupações sobre minhas filhas. O advogado me aconselhou a confrontar as crianças sutilmente sobre a separação e não entrar em detalhes pois poderiam entrar em trauma mental. Ele também disse que como minha esposa está desempregada e considerando a natureza de seu caso, tenho boas chances de obter a guarda. No mesmo dia meus pais ligaram para Amy para buscar as crianças na casa deles. Elas ainda estavam inconscientes da situação. Ela voltou para casa com as crianças quando eu estava deitado esgotado no sofá após a reunião estressante com o advogado. Evitei qualquer conversa na frente das crianças e me recolhi ao meu quarto. Quando ela entrou no quarto eu disse a ela para confrontar as meninas sobre sua infidelidade. Ela começou a soluçar e me implorou por perdão dizendo que as meninas a odiariam por isso. Acho que elas deveriam. Ela merece ser odiada. O que mais você esperaria depois de trair sua família por 15 anos? O advogado disse que levaria uma semana ou mais para enviar os papéis do divórcio para Amy. Então eu tinha uma semana para acertar as coisas com as crianças e com meus pais. Eu disse a ela que estou me divorciando dela. Ela reagiu como se isso fosse algo do nada. Ela disse que as crianças ficariam traumatizadas com o divórcio. Eu me pergunto onde estavam enterrados os sentimentos maternos dela todos esses anos. Afirmei que minha decisão é final e dei a ela o ultimato de uma semana para confrontar as meninas da maneira que ela quisesse. Caso contrário eu contaria a verdade a elas. Peguei meus travesseiros e cochilei no sofá do quarto durante toda a semana. Saí de casa cedo de manhã e voltei tarde à noite. Conforme o fim de semana se aproximava ela lamentava e chorava a noite toda, às vezes tão alto que eu acordava. Eu até senti pena dela. Mas como ela pôde fazer isso por tantos anos? No que ela estava pensando? Que nunca seria pega. Ela teria tido várias oportunidades de cortar relações com seu amante mas continuou com ele. Nossas conversas privadas, minhas inseguranças, meus segredos mais profundos e sombrios, tudo ela deixou aberto para o amante. Como eu poderia esquecer tudo isso? Na sexta noite ela me disse que havia planejado uma saída para confrontar as meninas no dia seguinte. Eu concordei no sábado depois do nosso café da manhã. Ela disse às crianças que temos algumas notícias para elas. Disse que eu consegui uma transferência para um país diferente e portanto estaria me mudando por alguns anos. Fiquei perplexo enquanto minha filha me encarava. Perguntei sarcasticamente na frente das meninas se isso significava que eu precisava sair de casa certo. Ela revirou os olhos e suspirou para eu calar a boca. Ela disse: Bem, nesse caso, se a casa for grande demais para nós três podemos nos mudar para a casa dos meus pais e depois encontramos um lugar menor. As meninas ficaram perplexas com isso. Eram jovens, mas não burras o suficiente para não entender o jogo que ela estava tentando jogar. Minha filha mais nova disse a Amy que o que ela estava dizendo não fazia sentido, enquanto a mais velha nos questionava diretamente. Vocês estão se divorciando? Olhei severamente para Amy e a instiguei a falar a verdade. Ela suspirou e desabou. As meninas olharam para mim em busca de respostas. Disse a elas que estavam certas sobre o nosso divórcio. Expliquei que não nos sentíamos mais compatíveis um com o outro. Minha filha mais velha afirmou que eu poderia estar tendo um caso e essa poderia ser a razão pela qual Amy estava chorando. Ela segurou a mão da mãe e perguntou se eu estava traindo Amy. Em vez de esclarecer as coisas, Amy simplesmente a abraçou em antecipação. As meninas me lançaram um olhar de nojo. Perdi a cabeça com aquela mulher manipuladora. Fiquei atordoado ao ver como ela virou a situação contra mim. Contei às minhas filhas tudo. Como descobri o que sua mãe estava fazendo. É claro que filtrei o conteúdo mais pesado. Amy gritou comigo por voltar atrás em minhas palavras. Disse que dei a ela a liberdade de dar qualquer explicação às meninas. A situação estava fora de controle e decidi colocar um ponto final na manipulação de Amy. Liguei para meus pais e meus sogros e pedi que viessem imediatamente. Ambos moravam a 25 ou 30 minutos de distância e dentro de uma hora todos estavam em minha casa. Aquela hora foi um pesadelo para mim que nunca vou esquecer na minha vida. Minhas filhas estavam chorando enquanto me abraçavam. E ao ver isso Amy tentou ao máximo justificar suas ações. Ela chegou ao ponto de me retratar como um mentiroso e manipulador das meninas contra mim. Ela só parou quando eu disse que tinha fotos dessas conversas. Meus pais ficaram chocados ao nos ver naquela condição. Eu narrei o incidente brevemente. Todos desprezaram Amy por um ato tão hediondo. Ela continuava soluçando e implorando por perdão. Por um momento senti pena dela. Também me machuca vê-la nessa condição, mas ela trouxe isso para si mesma. Em vez de me retratar como vilão na frente das minhas filhas, ela poderia simplesmente ter dito que não estávamos mais apaixonados ou algo do tipo. Mas ela não estava pronta para assumir nem o menor da culpa dela e agora sua verdade feia está exposta diante de todos, inclusive das filhas. Deixei claro que estamos prosseguindo com o divórcio e as meninas ficarão comigo. Pedi aos pais dela para levá-la embora. Até mesmo as meninas pediram para ela sair. Meus pais decidiram ficar por algumas semanas para cuidar de nós. Foi realmente um momento difícil para nós, mas estou feliz por termos saído mais fortes. Estou fazendo terapia para nós três e estamos em um espaço mental muito melhor agora. Meu processo de divórcio está em andamento.
Lamento. Amy reivindicou uma parte da minha casa, que estou contestando porque ela não merece um centavo. Surpreendentemente, ela não contestou a guarda das crianças, tornando fácil e evidente para nós entender suas prioridades durante a confrontação. Amy prometeu cortar todos os laços com seu amante. No entanto, depois que ela se mudou para a casa dos pais, foi pega visitando a casa do amante. Seus irmãos a pegaram e a humilharam a ponto de ela eventualmente ter que sair de casa. Seus pais humilharam Matt por suas ações e informaram também os pais dele. A última informação que tenho é que os pais dele cortaram todas as rendas de propriedades que Matt recebia e pediram para ele se sustentar. Enquanto isso, Amy está trabalhando como agente de vendas em uma loja. Não penso mais nela. Estou focado em criar minhas filhas e dar a elas o melhor de tudo que posso. Me desejem sorte agora.